de quem é esse companheiro aqui, né? Da sua trajetória, né? Do que esse companheiro já fez e continua fazendo, continua enfrentando, né? Eu vou ler só um pouquinho, me permita, viu, Ramiro? Fica à vontade que o negócio aqui é comprido, mas é bom de ver. Professor Ramiro Manuel Pinto Gomes Pereira, o nome é tão grande quanto o currículo resumido. Membro fundador e dirigente da Organização Campinense de Amigos da Natureza, isso lá para a década de 80. Técnico, 82, né? Técnico em contabilidade pela Escola Estadual Euclides de Almeida, mais conhecido como Estadual da Prata, em 85. Membro fundador e dirigente do Movimento Ecológico Livre, MEL, em 85. É 88, como eu estive lá. Presidente com a abertura, né, após a ditadura militar, do Centro Acadêmico de Administração da UFPB, Campus 2, de 85 a 86. Bacharel em Administração pela UFPB. Membro fundador e dirigente estadual do Partido Verde do Estado da Paraíba. Membro fundador e dirigente do Movimentos pelas Águas do Semiárido, MAGOS, de 89 a 90. Mestre em Engenharia da Produção pela UFPB, Campus 1. Participante da ECO 92 do Rio de Janeiro. Representante discente do mestrado em Engenharia de Produção da UFPB. Analista por concurso, né, da Embrapa, em 94. E onde exerceu a função de chefe adjunto de comunicação e negócio, de 2003 a 2004. Membro e dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, isso de 94 a 2005. Membro e dirigente do Partido dos Trabalhadores de Campina Grande, onde ficou até 2004. Especialista, né, com especialização em curso de agente de inovação e difusão da tecnologia da UFPB. Membro do Partido Socialista Brasileiro, onde ficou até 2010. Professor do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, a FACISA, em Campina Grande. Doutor em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, 2012. Ministro extraordinário de Comunhão da Diocese de Campina Grande e defensor atuante da coleta de assinatura pela campanha Ficha Limpa, na ajuda ao combate à corrupção eleitoral em 2009. Suplente deputado federal na eleição de 2010, né, foi em curso. Presidente, vice-presidente da Associação Alphaville, em curso também. Participante da Rio 2010, que foi Rio mais 20, perdão, foi em 2012. Delegado da 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente da Paraíba, participante do curso Pasadia em Blue, foi realizado há poucos dias, como ele teve em Quebec, né, no Canadá, e em Montreal também, né? Já realizou diversas palestras com temática ambiental, de ciência, tecnologia da inovação, participando de diversos eventos, como congressos, simpósios, encontros de temáticas diversas, mas tem uma coisa que está faltando aqui: um militante das causas sociais, que é o que resume tudo isso aqui. Companheiro que se dedica com muita sensibilidade à causa do povo, né? Então esse é o companheiro Ramiro, que a gente tem a honra de poder estar sempre contando com sua ajuda, sua colaboração, né? E é esse tipo de companheiro que faz com que a gente acredite que o mundo melhor é possível, né? Não necessariamente, como a gente fala, fechando politicamente com as coisas da política, que muitas vezes mais separa do que junta, né? Porque todo partido é um pedaço partido daquilo que devia ser inteiro, né? Então, vamos para frente. Professor Ramiro, fique à disposição. O tempo é todo seu. À disposição, vamos ficar aqui atentos, ouvindo e conseguir, quem sabe, né, pegar pelo menos boa parte, porque a gente nunca pega tudo que o palestrante tem para nos dar, mas se a gente conseguir ficar concentrado, certamente nós vamos pegar muita coisa, vamos conseguir abstrair muita coisa que vai ser passada aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Nosso Senhor seja louvado, para sempre seja louvado. Amém. Me apraz muito em seu nome, em nome de Adísio, Cícero, cumprimentar a todos os homens presentes, e em nome de Vilma,
Cumprimentar todas as mulheres, né? O mês de março é brilhante. Cumprimentar os companheiros e companheiras, agentes ambientais e de saúde, da CAGEPA, da Energisa, humanitários que aqui estão presentes, que puderam vir. Eu sei que o Wilton leu aí um pouco da nossa trajetória acadêmica, militância social, mas quem está aqui é apenas um missionário que Deus enviou para tentar ajudar os irmãos, principalmente aqueles mais carentes. Vou pedir licença para falar em pé e poder me movimentar. Como professor, eu procuro andar, não consigo sentar na sala de aula. E estar nesse ambiente, né, santo, seminário de Santo Antônio, com a alma alegre, renovada, porque no dia de São José, nós tivemos muitas chuvas, e chuvas em abundância em diversas regiões, e temos que agradecer a Deus. E é São José que lembrou tão misericordioso do seu povo. Eu tenho aqui um pouco para falar, que conheço, mas eu sei que vocês, enquanto agente direto, têm mais conhecimento de causa do que eu. A minha apresentação não vai ser temática da lei, que eu acho que é uma coisa dura, muitas vezes com a letra morta, porque não é colocado em prática, mas mostrar um pouco o que seria e mostrar os resultados, porque não é. Vou falar aqui sobre sustentabilidade dos recursos hídricos, que envolve uma temática muito mais abrangente do que só a água. As variáveis são muito abrangentes. O que é a gestão dos recursos hídricos? É o conjunto de ações que permite a compatibilidade entre oferta e demanda, resolvendo ou minimizando os conflitos dos seus usos, que são diversos, mas com quantidade e com qualidade. Sendo que nem sempre o que o novo deputado Luiz fala, a qualidade é levada em conta, principalmente em detrimento da quantidade. A nossa região, que é comum faltar, pelas próprias estiagens de seca, a estiagem na nossa região é muito natural, ela vem constantemente. No último balanço que eu peguei dos Carimis, em 20 anos, 12 foram de estiagem, 3 na média e o restante de chuva. Então, a probabilidade é maior de ocorrer estiagem do que ter chuva. A Lei 9.433, a Lei das Águas, ela institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos e nos cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. E, infelizmente, boa parte desses estão com letras mortas. Só para ilustrar os compêndios da legislação brasileira de um país que defende o ambiente, um país que tem leis avançadas, mas são leis estáticas que não são colocadas em prática. E essa lei consegue explicar como deve ser feita a gestão, com quais instrumentos deve ser feito e quem deverá ser responsável. Tudo descrito como um beabá muito fácil para quem qualquer pessoa que sabe ler consegue enxergar e realizar. E como deve ser feita a gestão? Proporcionar o uso múltiplo destas áreas e gestão descentralizada e participativa, que nem sempre ocorre. Às vezes, quem detém o poder e o mando daquela água, ele tem a decisão para saber qual uso vai ser feito daquela água. A bacia hidrográfica, unidade territorial, com planejamento e gestão. No caso do Brasil, infelizmente são duas palavras que nos causam até riso, porque não existe. Não existe planejamento, não existe gestão. Nós fazemos arremendos de plano e, muito mal, ações de gestão. Situação de escassez, uso prioritário. Esse uso prioritário eu grifei, porque neste momento de estiagem, o uso prioritário deve ser para abastecimento humano e animal, em detrimento de todos os outros usos, mas nem sempre isso acontece. Consumo humano e de animais. O enquadramento dos corpos de água tem uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que coloca que corresponde ao estabelecimento de objetivos de qualidade a ser alcançado através de metas progressivas intermediárias final da qualidade da água. Quer dizer, no parágrafo
Evangelho fala duas vezes em qualidade, mas na realidade esse tema não é colocado em prática. Na minha tese de doutorado, que eu fiz no Alto Custo do Rio Paraíba, indicadores de sustentabilidade do Alto Custo do Rio Paraíba, da gestão dos recursos hídricos do Alto Custo do Paraíba. Pesquisei 17 cidades, dessas 17 cidades não havia esgotamento sanitário. Então, todos os dejetos saíam ou para o Rio Paraíba in natura, e com as chuvas canalizadas para dentro dos açudes que estavam no seu curso, bem como nos lixões. E aí a gente tem a qualificação desta água em processo pesado. Sem falar do uso indiscriminado de água tóxica, eu vou colocar mais propriamente mais na frente. Os objetivos é assegurar a qualidade, as águas da qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinados. Vocês, trabalhadores da Cagepa, sabem muito mais do que eu, com muito mais propriedade, porque se você pega uma água com baixo poder de qualidade, você precisa jogar bastante produtos químicos para tentar ou minorar, ou mascarar, ou amenizar esse processo. E nem sempre esses produtos químicos são saudáveis ao ser humano, principalmente se essa água for aquecida. Ele vai ter interações químicas e, consequentemente, problemas sérios para quem fizer uso dela. Diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas e permanentes. Eu fico aqui estarrecido, deputado Anísio, em saber que recursos destinados para a saúde, que você fazer tratamento de esgoto, você está trabalhando com a saúde da população, saúde coletiva. Saber que o governo gasta 100 milhões de reais em propaganda e não dá 5 milhões para tratar a saúde da população. Então, isso é estarrecedor. As bases dos corpos de água são estabelecidos pela legislação do CONAMA, a 357 e a 396. Toda outorga de direito de uso de água deve respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado. Infelizmente, isso não é cumprido, não é observado. Muitas vezes não faz nem análise da água para saber critérios de dados, de informação, a contaminação daquela água. Foi feita uma pesquisa pela Unicamp em 15 capitais, dentre elas João Pessoa, e lá já se encontra, ministro, para a sua informação, não sei se você tem essa informação, já tem contaminação de água tóxica no manancial de João Pessoa. Se você quiser, eu posso lhe passar material para embasar ainda mais o seu discurso sobre isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a falta das matas ciliares e com o uso indiscriminado de água tóxica, nós estamos contaminando esse manancial que, por sua vez, não tem tratamento adequado para ele. Esse tratamento químico não coloca os componentes do agrotóxico em sua eliminação. Tem que ter filtros especialíssimos para poder eliminar, mas infelizmente não é o caso em questão. Mas eu vou trazer agora, não a temática da lei, mas eu vou trazer um exemplo do que nós estamos passando de uma crise hídrica a partir do assunto das pessoas, quando eu tenho tido mais atenção, principalmente por ser um assunto que é importante para a Campina Grande e região. E, infelizmente, nós voltamos a ter uma crise após 15 anos de uma severa crise que estivemos à beira de um colapso. Deus nos salvou quando faltava 0,5% para entrar na zona limite, que é a zona de colapso, que é entrada no porão do açude. E ele deu uma chuva que conseguiu recuperar um pouco, e mais um ano ela conseguiu dar outra chuva que conseguiu fazer o açude sangrar acima da sua capacidade, a maior capacidade que sangrou, depois de 15 anos, quando o açude não sangrava. Hoje, o abastecimento urbano são 17 sedes municipais e 8 distritos de toda a zona rural lá nesse manancial. A irrigação, que também continua, irrigação de 433 irrigantes, não que eles sejam culpados, eles são vítimas, são muito mais vítimas do que culpados. São muito mais vítimas porque muitos
desses já morreram, suas famílias perderam entes queridos devido ao uso indiscriminado de agrotóxico e que, infelizmente, não tem outorga para irrigação, não tem orientação, não tem uma assessoria técnica, compra muitas vezes para o seu uso coisas absurdas na porta do balcão ali da loja, como carrapaticina para aplicar em verdura. E isso termina na nossa mesa, na mesa de cada um. E, consequentemente, as pessoas começam a ter problemas de saúde sem saber porquê, sem saber a sua causa. E isso é um dos fatores proporcionais. Aqui a gente vê vou fazer uma evolução bem rápida do açude, que abastecia Campina Grande. Essa é uma das fotos de 1880, do açude velho. Esse é o carro-pipa de antigamente, né? Chamado Agüeiros. Como não havia o automóvel, que surgiu em 1900 para cá, eram os burros, no lombo de burros, que vinham as caixas d'água, né? As latas d'água, era um caixote, e colocava 2 latas d'água, porque eles saíam de casa em casa, porque as casas eram quase todas de tática, principalmente para a população mais humilde, e que não tinha encanamento. Essas aqui não conseguiam pegar água da chuva. Já as casas abastadas, quem conhece Campina Grande e as cidades mais antigas, percebem que tinham todas uma cisterna e a coleta de água de chuva. E essa cisterna conseguia dar suporte. Já essas casas que não tinham que dar compra a esse uso. Né? Aqui o uso variado, né, para passeio, para banho, e aqui atrás percebem que tem os animais tomando banho. A Campina Grande surgiu a partir das tropas de burros que iam levando mercadoria e trazendo mercadoria. E esses burros, esses animais, também serviam-se dessa água do açude velho e bem como do açude novo. Sendo que, no decorrer do tempo, eles proibiram, deixaram só o açude velho para abastecer as monadas e a população se abastecer do açude novo. Né? Aqui uma visão, percebe que aqui é onde é a FIEC, né? O açude vinha até a margem e é pouco povoado, então, ou seja, não tão poluído como hoje. Né? Como também não tinha água encanada, as pessoas não usavam em abundância, não tinha tanto esgoto para cair dentro. Né? E tinha outros fatores. A partir da urbanização, começa a cercar de prédios e casas, e seus esgotos terminam caindo dentro. Isso aqui foi da seca de 80, ele também chegou a dar uma baixa de seca, apesar de ele não ser o alto de uso da água do buqueirão. Tá? O açude novo, né, algumas pessoas até pensam que o açude novo é só um nome, né, mas existe um açude que era a melhor água potável de Campina Grande, que abastecia a boca muito mais doce, né, muito mais palatável e muito mais preservada. Para vocês terem ideia, no açude velho, as pessoas chegavam lá a defecar, fazer suas necessidades fisiológicas para tomar banho e depois ir para casa. É limpo. Né? O açude novo, outra imagem. Aqui é o convento das Clarissas, né? Ele vinha aqui imaginando. Aqui é um cartão postal, ele aqui é o fundo, aqui é a Floriano Peixoto. E aí, em 77 ele foi aterrado e ficou só o nome, né? Depois, esse aqui é o açude de Balcongó. Percebam que não tem universidade, não tem as construções. Aquelas imagens anteriores do canal, do rapaz tirando o lixo, é porque o esgoto que está desembocando dentro do açude deveria pelo menos ser prezado, para no momento de crise que urgência a gente poder utilizar de uma água potável. Mas infelizmente essa água não desde a sua feitura, porque tem muita salinidade que prestava para consumo humano. Depois que o Campina Grande foi buscar água em Cuxinanã, a 27 quilômetros, em 1928. Depois foi em Vaca Brava, em Areia, a 45 quilômetros. Depois não conseguiu mais, em crise, foi pegar em Coqueirão, que fica a 70 quilômetros. Aqui é a construção e aqui o visual da Sanliga e a barreira principal do açude. E aqui tem os anos, desde 1830, quando foi ver os 2 açudes para abaixo da cidade, 1917, 28, 39, aí veio o Rio São Francisco para 2015. Infelizmente a situação da corrupção deu problema. Ele se arrachou porque estava sem água. Então, nossa região é muito quente, dilata e faz com que as paredes quebrem nesse processo. Aí são as 2 vertentes. E aqui um pouco da história de Campina Grande. Percebo que enquanto
ele vem crescendo, aí aqui chega ao trem. O trem é uma revolução, é algo que trouxe um progresso exacerbado de volume. Quanto antes era tudo carregado no lombo do burro, era muito lento, muito devagar, e o caminhão. E depois do surgimento do trem, percebam a quantidade e a evolução de crescimento populacional da cidade de Campina Grande. Por isso que nós tivemos que ir buscar água em outros lugares. Né? Percebam que foi na década de 50 que foi feito o açude do Queirão. Mas já era planejado que daria colapso em 2000, 2005, ou a sua taxa de crescimento da populacional já calculava isso. E aí nós necessitaríamos. Não temos planejamento, ou esse planejamento feito na década de 50 não foi à frente, por isso que hoje a gente vive em colapso, por não ter buscado uma alternativa rapidamente. Mas, para agravar essa situação, a falta de gestão ocasionou um problema sério. O açude tinha inicialmente 536 milhões de metros cúbicos em 1957, quando ele foi feito. Na verdade, ele foi calculado para ter 1 milhão de metros cúbicos. Mas, devido a uma guerra política, porque iria inundar uma cidade, alguns distritos, baixou o tamanho dele e aí, consequentemente, baixou sua capacidade de armazenamento para poder abastecer todo mundo. Não era só Campina Grande, mas toda uma região que seria polarizada. Mas, pela falta de gestão, o que nós temos? A primeira batimetria feita, em 98, nós perdemos 16% de areia para areia. Depois, em 2003, uma nova batimetria, encontramos a perda de 22%. Depois, nova batimetria em 2009, 24%. O que deveria ser água, hoje é areia. Isso aqui equivale a 124 milhões de metros cúbicos de água. No consumo que nós temos em um ano, o consumo de 111 milhões de água. Ou seja, a falta de gestão retirou da potencialidade do açude a perspectiva de ter um ano de água para toda a comunidade. 1 milhão de habitantes que são atendidos hoje, por falta de gestão. E aí a gente vai ver essas causas. Outro processo, aqui a questão dos níveis de sangria, né? Quando ele chega a 100%, ele está sangrando. Sendo que nesse período aqui, ele tinha 546 milhões, lembrem-se. A partir dessa data aqui, ele diminui 100 milhões. Então, quando ele está em 100%, ele está 100 milhões a menos nesse momento. Então, muitas vezes, qualquer chuvinha agora já ele enche, claro, porque embaixo, em vez de ter água, tem areia. Aqui é em abril de 2011, a última chuva que deu uma carga d'água e ele sangrou. De lá para cá, só consumo e nenhuma chuva. Chegamos até, graças a Deus, ontem eu vi uma foto no Facebook. Domingo eu tinha ido lá em Cabaceiras, no Manancial, no Boqueirão, e fiquei muito temeroso, porque estava realmente seco e não tinha sinais de chuva perto da população, porque não tinha chovido. Fui pegar meu irmão em Cabaceiras e vi o Taperoá, só tem uma laminha que dava para beirar só a palma do pé. Mas eu vi ontem que ele desceu, São José mandou chuva e ele desceu água em abundância. Desejo que seja uma recarga considerável. Para dar um aspecto ainda mais gritante da situação, Cabaceiras se situa, os Cariris, onde o assunto está, se situa nessa região aqui, onde chove menos na Paraíba. Essa faixa litorânea, deputado Nunes, só chove 2.000 milímetros em média. Em Campina Grande, nessa linha amarela, 1.200 milímetros. Mas quando vem para a região dos Cariris e essa parte do Seridó, é 400 milímetros. Ou seja, o açude, se fosse feito na região de Campina Grande, ela teria 3 vezes mais possibilidade de encher muito mais rápido do que nessa região. Sem falar no agravante de que a bacia hidrográfica foi feito diversos açudes. Tem 27 açudes de médio e porte considerável que precisam encher para chegar no Boqueirão. E pequenas barragens, de 200 pequenas barragens, que também estão secas. Para que vocês tenham uma ideia, dos 27 açudes, 18 estão secos ou abaixo
muito crítico, né? Esses que estão amarelos, né? E outro processo foi a adutora, a criação de adutoras para abastecer outras comunidades, mas não solucionamos o problema de abastecimento, mas conseguimos levar água a outras comunidades. Aí então é a mesma coisa. Se a gente tem esse copo, eu bebo sozinho, vai me dar uma quantidade de água para mim. Mas se eu divido por 20 pessoas, a água vai ser bem menos para cada um, né? Então isso aí precisaria ter a gestão adequada do limite de capacidade desse açude de recarga. Antigamente, a última crise, há 15 anos atrás, o açude abastecia apenas 6 cidades: Campina Grande, Maceió, Queimada, Pocinho, Itacoruté e Aço Santo Antônio. Hoje abastece essas comunidades todas, seus territórios e toda a zona rural. Além disso, o indício de que as mudanças climáticas têm alterado todo o processo visto a olhos nus. Percebemos aqui que as secas registradas, talvez nessas duas aqui, porque não tinha registro, então tinha dificuldade. Então, alguns registros que foram coletados no século XVI, XVII foram baixos, mas no século XVIII, 13, no século XIX, 13, já no século XX, no século passado, 23, e cada uma com mais agressividade. Para ainda piorar a situação, o nível de antropismo, que seria o uso indiscriminado das terras, feito pelo homem, está chegando a 70%. Essa parte amarela, clara, isso aqui é da bacia da região, é onde o homem retirou a mata, a vegetação. Então, esta é uma das causas daquela areia dentro do açude. Porque a chuva, quando vem e é aliviada pela vegetação, ela cai mais lentamente. Com as raízes, ela infiltra no solo. Boa parte percola para abastecer o lençol freado e outra parte corre mais lentamente para os riachos e depois vão para os rios. Sem a chuva, sem as matas, o que acontece? A chuva cai com velocidade, não dá tempo de filtrar, cria aquela corredeira e já vai direto para o riacho, levando um pouco solo que nós temos fértil, que é menos de 1 centímetro, para dentro das nossas vazantes, e aí desenvolvem dentro dos rios, né? Por isso que muitas vezes a gente vinha, eu e Frank, a gente só olha quando tem muito baú, né? Em cima, choveu aqui no caminho, né? O baú é porque a parte superficial ali da seca, da vegetação, que termina correndo para baixo, que seria a fertilidade do solo na recuperação disso. Na última crise, nós tínhamos 141 pontos de agricultores irrigantes. Hoje são 433 na margem do açude. E aí temos o uso de fogo, de retirada da vegetação, esgotos in naturas, lixo, 39 cidades despejam esgoto sem tratamento, que é uma parte pelo Rio Taperoá e outra parte pelo Rio Paraíba. 39 cidades também que têm seus problemas de lixões, que tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que seja feito os aterros sanitários, mas ainda não foi implantado. 628 irrigantes, isso foi a última, que não tinha área de preservação permanente. E além de diversos barcos navegando dentro do açude, sem controle. E o uso do agrotóxico. Percebam que isso aqui foi uma tese de mestrado e uma declaração da família, um produtor lá, dizendo: na minha família, 8 primos faleceram de câncer, 3 de ciática de útero, 4 homens de ciática de próstata, carga de boca. Todos trabalhavam nos campos de tomate. Essas aqui são todas as cargas. Esses que estão em vermelhos é porque são agrotóxicos extremamente severos e que demoram muito tempo para se degradar e que tem um impacto na saúde da pessoa muito mais severo. Toda a área marginal, isso aqui não são palavras minhas, são palavras do pesquisador que eu estou reproduzindo. Toda a área marginal de agricultura irrigada do açude das pessoas pode ser classificada como área de risco ambiental que concerne a uso de agrotóxico. Por extensão, representa risco à saúde de pessoas que utilizam a água do açude para abastecimento público. E notem que a gente está fazendo uma referência ao açude das pessoas, mas isso é uma xerox, uma cópia de todos os açudes que nós temos no estado da Paraíba. Se
Se a gente vê que a única pesquisa que eu tive conhecimento, que foi a da Unicamp, do açude de Dramambe, em Mandoaba, em João Pessoa, que está contaminado, imagine esses outros que têm bastante produtores nas suas margens, colocando indiscriminadamente veneno. E aqui tem as fotos para comprovar. Ele está sem luva, vai uma cauda, muitas vezes misturando produtos diferentes, sem máscara, e esse é um agricultor que já é penalizado. Ele inocentemente, muitas vezes é um diarista pago, que não tem noção, que faz e diz que não faz mal. Muitos deles mexe até a cauda com a mão, assim, para fazer o processo. Muitas vezes não botam as medidas adequadas, mistura produtos, bota produtos que deveriam ser destinados a animal para vegetal. Aqui as crianças, né? E esse veneno acima do necessário. Aí, assim, a gente coloca veneno nos pés de tomate a cada 3 dias, até o dia da colheita, que é 90 dias. Então a gente coloca veneno em cada pé, do dia da plantação ao dia da colheita, 30 vezes. Então, 30 vezes de aplicação de veneno naquele processo danoso para o ambiente, para o trabalhador, para os recursos hídricos e para a sociedade e também consome. Eu vou dizer que o Estado de Pernambuco, ele botou um laboratório dentro da SEASA para saber os níveis de contaminação dos produtos que está sendo ofertado aos consumidores de Pernambuco. E hoje não tem produtores lá do Boqueirão que não entram mais em Pernambuco, porque já detectou-se vários incidentes de que essa mercadoria ele não entra mais no estado de Pernambuco para vender. Então, vocês acham que eles estão vendendo em que mercado? Quais são os consumidores que estão consumindo? Porque eles continuam aplicando indiscriminadamente esses agrotóxicos, sem nenhuma compreensão, sem nenhuma fiscalização dentro das coisas. Aqui, ó, para você ter uma ideia, o pesquisador na hora, coletando dados, ele viu a criança comendo tomate que tinha sido recém-aplicado veneno, sem lavar, sem nada. Então, essa criança, recentemente, está se contaminando, né, o material. E aí ele tem algumas observações. Como seria receituário agronômico, isso aí vai totalmente contra a lei, porque a lei é como se fosse um remédio. Se você vai comprar um remédio que é controlado, você precisa de uma receita médica para poder o farmacêutico dar, e é o mesmo caso do agrotóxico, sendo que a venda ilegal é muito grande e não existe controle nenhum, nem a pessoa tem um técnico para saber como aplicar adequadamente esse material. Acondiciona a embalagem plástica. Uma vez eu fui tomar água numa comunidade, estava com sede, aí quando ele trouxe da geladeira, era um recipiente de agrotóxico. Eu disse, minha sede passou agora, eu estou perfeito, não se preocupe não. A noção, a falta de conhecimento, a falta de esclarecimento a essas comunidades, principalmente se a gente quer reportagem nas escolas da zona rural, vamos perceber que são pessoas frágeis que não têm uma noção do que está fazendo. Nos casos de utilização de produtos não recomendados, 76%, quase 77%, extremamente tóxico, 4% altamente tóxico. Então perceba aqui a quantidade de uso e toxicidade nas plantações que estão a mais dos açudes. 51% das caudas não haviam sido classificadas, 34% das caudas são de classe produtora. Isso aqui já é outro pesquisador, tá? Que pesquisou o caso porque não era você, Elísio. Aí perceba o seguinte, no caso aí, o que a gente coloca? Esses dois agrotóxicos que você agrotóxicos sem rótulo, né? Tem agrotóxico da China entrando no mercado, o mercado negro, que não é utilizado há décadas na Europa, nos Estados Unidos, e que infelizmente está entrando aqui no Brasil positivamente. Desde 2007, nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Nós somos 179 países do mundo e o Brasil hoje lidera essa venda de agrotóxicos. 100% não dispõe de locais adequados. Então, muitas vezes a pessoa está na cozinha e está lá o veneno de lado, ele respirando aquele cheiro do veneno. Às vezes já se acostuma com aquele cheiro tão forte que nem sempre mais quer veneno. Mas quando eu entro, ele cheiro de veneno, não, é porque
guardando ali. Então, infelizmente, ele vai se condicionando nesse processo. E aí, quanto dura após a aplicação os resíduos desse veneno? 14 anos. O Aldrin rodando 14, o DDT que ainda é usado 17 anos. Então, tudo isso aí, contém chumbo, só precisa de 0,01 miligrama por litro para afetar a saúde humana. Só precisa de uma pequena fração, nano fração para afetar. Claro, isso aqui também tem não só nos agrotóxicos, mas também tem nas baterias, nos celulares, tem nas lâmpadas, e os lixões também estão jogando dentro dos nossos mananciais. Aqui tem outros produtos que aqui quanto precisa para atingir o corpo humano, né? Percebam que são frações do e desde então, o Ministério Público, quando viu a crise, foi que os órgãos ambientais acordaram. Os órgãos ambientais não. O órgão que deveria gerir o assunto, a ANA. A ANA foi criada em 2000, mas o assunto e a sua gestão passou em 2004. Então, de 2004 a 2013, a ANA não sabia nem onde era o assunto das pessoas. Como é que uma pessoa que faz a gestão daquele manancial passa esses anos todinhos sem saber o que era, não sabia quem irrigava, não sabia qual era a vazão do consulta, não sabia. Aí, lá na frente, eu vou dizer o que é que ela chegou e disse que ia fazer, a doutora Ana. E aí, eu faço parte da assessoria técnica do Ministério Público para poder dar todas as diretrizes necessárias técnicas para eles poderem enveredar pelo lado legal. E aí nós temos o quê? Que antes era uma fartura de água, hoje é falta de água, em abundância. Além de não ter qualidade. Isso aqui tem pilha, tem bateria, tem tudo. Esses canais terminam nos nossos mananciais. Causando eutrofização, assoreamento, desmatamento. Isso aqui são os problemas hoje. Criação de peixe, criação de animal, evolução do lixão, retrato de manancial. Perceba que o assunto não tem nenhuma mata protetora aqui, APP. Peladinho, né? Em todas essas áreas aqui é para plantação, para você ser critério. E aí, uma imagem real, um dado da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, do Denópolis da ESA. Aqui, abril de 2011. De lá para cá, só veio consumo. A única chuva que deu foi agora, que eu não sei, não vi o gráfico ainda. Nós temos 17% para o consumo de 1 milhão de habitantes. O volume morto é 16% e tem algumas pessoas, até com essa crise lá de São Paulo, a Cantareira, não vamos tirar a água do açude do volume morto para utilizar, mas a água do volume morto já está morta, já como o próprio nome diz, aquela água praticamente emprestada, mas se você coloca em produto químico, ele vai ter as condições. Este açude aqui, olha, essa visão aqui, que é isso? São as algas. Essas águas concorrem para retirar o oxigênio. Sem o oxigênio, a água morre, fica fétida. Quem passa do lado da lagoa, do lado do açude velho, sente aquele cheiro, né? Ali já é as macrófitas atuando do seu lado e com as bactérias, cianobactérias atuando na sua produção de existência. Essas são as imagens que fiz para auxiliar ao Ministério Público. E a causa fundamental da crise. A primeira é a gestão inadequada, insuficiente ou mesmo inexistente das águas do reservatório. Se tivesse sido feito tudo que a lei das águas, o Código Florestal, todas as leis de proteção dos mananciais existem, nós não estaríamos numa crise tão agravada. Já tínhamos um ano de seca e o açude passou com as comportas abertas 52 dias. Então, imaginem os senhores que eu falei no início. Em 20 anos, 12 anos foram de estiagem. Então já tinha sido um ano de estiagem e o Denópolis abriu a mando político 52 dias da comporta. E essa água fez falta, porque é pouca água que não entrou. E foi muita água que saiu. Outras imagens do açude. Isso aqui deveria ser água, né? Aí, o governo, nesse momento de seca,
em vez de pegar e fazer um trabalho de aprofundar os açudes, de limpar os açudes, de dar volume, porque como nós temos uma insolação muito alta, se um açude tem 2 metros, ele segue um ano sem precisar tirar nenhum pingo d'água de um copo, porque o sol faz isso. Então, o que seria o ideal? Você aprofundar ainda mais para ele poder acumular mais água. Alguém viu aqui que o governo tem uma política de aprofundar os açudes que estão sendo rachados? Alguém viu um processo de retirar as areias que estão nos riachos e rios para que aquela água que vem da chuva não leve para dentro dos açudes nesse momento de seca? Todo, tem 4. Não tem, não existe. A questão ambiental parece que não tem poder de influência dos problemas lá na frente. Aqui outra imagem das águas, tem muita água. Eu fui pegar, tirar a colher da água, quando eu pisei assim,